Olá, como vocês estão? Como estão as coisas? Como é que está essa pandemia? Como é que está aí a sua vida com Deus? Sua vida com a tua família? Uma coisa eu te digo, tudo está no controle de Deus. Tudo é pela permissão de Deus e projetado por Deus para um grande propósito. Hoje estudaremos uma coisa que você já sabia, mas não conhecia dessa forma. O nome é Os Quatro Filhos de Deus. Os Quatro Filhos de Deus. Está aí meu Facebook, meu Instagram. Deixa seu like. Papai do céu tem abençoado, tem deixado esse canal crescer, como está lá em Atos, um sacerdote falando sobre os discípulos falando de Jesus, que já tinha morrido, e os sacerdotes falando, não, nós temos que parar isso, porque Jesus não é Deus, Jesus morreu, e um sacerdote cheio da unção de Deus, falou assim, deixa isso para lá. Se isso for de Deus, isso vai para frente. Se isso não for de Deus, ele some. E nós estamos hoje aí, o evangelho cresceu, porque foi o mandamento do Senhor Jesus, Ide, pregar a todo mundo, até os confins da terra. Então hoje estudaremos os quatro filhos de Deus. Nós sabemos que Deus é um ser supremo, ele é o princípio de tudo. Nós não temos condição de raciocinar como é que Deus, o que veio antes de Deus. Se ele tem pai, se ele tem mãe, se ele tem tio, se ele tem avô, nós não sabemos. Só sabemos que ele é o princípio e dali começou ele. E não nos pertence saber quem é a família dele, ou se ele tem família. Mas sabemos que ele criou, no projeto dele, ele é um ser tão poderoso, que ele botou na cabeça dele em criar 4 tipos de filhos. 4 tipos de filhos. E hoje estudaremos sobre isso. O primeiro filho, existe 4 tipos. Filho gerado, filho criado, filho eleito e filho adotado. Filho gerado, filho criado, filho eleito e filho adotado. Esses são os 4 filhos de Deus. O gerado, quem é o gerado? Vamos lá para Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17. 15 a 17. Colossenses, vamos lá, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17, diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo isso foi criado por ele e para ele. A primeira criação foi Jesus Cristo. Ele é o filho gerado. Ele queria ser pai e fez um filho. E a alegria dele foi tanta em ter Jesus, ter o filho dele, que as coisas começaram a se destravar depois que Jesus nasceu, porque foi tudo feito para agradar o filho. Ó, filho, eu vou fazer uma galáxia para você. Filho, eu vou fazer isso para você. Filho, eu vou fazer isso para você, porque eu tenho poder. É como você, para quem já é pai, é uma felicidade. Uma criança chamar de pai. Pai, eu te amo. Pai, poxa, é uma felicidade muito grande. E você quer agradá-lo. Quando é um bom filho, tudo que você faz, você pensa no seu filho. Claro que existe um debate imenso, tanto do meio evangélico, esse debate no meio evangélico, dizendo que Jesus não poderia ter sido criado pelo seu pai, que ele também já do nada existiu juntamente com Deus. Mas isso aqui é bíblico.
Acabei de ler aqui agora. Né? Ele é o primogênito de toda a criação. É o primeiro. Mas aí vem os calvinistas, que são pessoas que estudam muito a palavra do Senhor, falam, não, isso aí não está certo. Isso aí está, que a Bíblia já foi traduzida, já foi transformada mais de 30 vezes. É o que eles dizem. Se eu pegar por esse raciocínio, e toda vez que eu tiver uma dúvida e falar, não, pô, isso aqui já foi traduzido 30 vezes, pode ser, eu nunca vou ter uma base bíblica. A base que eu estudo a palavra do Senhor, que chegou até mim, foi essa aqui. João Ferreira de Almeida, de 95. Edição, revista e corrigida. Foi a que meu padrasto me deu. E aqui eu aprendi a conhecer Deus. Aqui eu sinto a presença do Senhor. Então, eu pego por isso aqui. Sabemos que ele é uma criação de Deus. Está bíblico aqui. Vamos para Salmo capítulo 2, versos 7 e 8. Salmo, no caso, Salmo tem capítulo. Salmo é um inário do tempo hebraico, né? Mas a gente chama de capítulo, mas não é números, tá? É um inário. Tá? Isso aqui a gente acha que é capítulo, mas são músicas, hinos para louvar o Senhor. Mas vamos lá, Salmos número 2, versos 7 e 8. 2, 7 e 8. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e darei as nações por herança, e aos confins da terra por tua possessão. Isso aqui parafraseando, falando de Jesus Cristo. Quando ele falou, que ele fez Jesus, ele falou, filho, pede-me o que você quiser. Eu tenho todo o poder. Eu sou um ser supremo. Não tem limite para o meu poder. Não tem limite para a minha inteligência. O que você quiser pensar, projetar, eu faço para ti. E também temos em Mateus 3,17, né? E temos João, esse João eu vou ler, João capítulo 1, verso 1 ao 3. João capítulo 1, verso de 1 ao 3. No princípio era o verbo, né? Esse nome verbo significa Jesus, tá? Então você pode trocar o nome verbo por Jesus. Por que verbo? Porque verbo é uma ação, né? Verbo é uma coisa que são vários tipos de ações. Então, por Jesus veio várias coisas, né? Então, por isso que botou o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quer dizer, Jesus sempre andou com o papai dele, porque ele foi, sabe, é o primogênito, sim, é todo conselho, tudo que seu pai, o nosso chefão, pensa, projeta, está falando para o filho dele. O filho dele sabe disso. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque quando ele fez, o filho dele falou, meu filho, eu vou te dar o poder de ser Deus. Então o verbo era Deus. Ele continua sendo Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui fala princípio que nós não sabemos quando, sabe? Sabemos que a nossa galáxia, né? As galáxias foram feitas há 13 bilhões de anos, olha, é uma coisa extraordinária. E quem fez foi o próprio Deus. Então a gente não tem como calcular, mas sabemos que no princípio de tudo, Jesus já estava com ele, porque foi a primeira criação dele. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Como te falei, quando você tem um filho que você ama muito, você quer agradá-lo. Então, o primeiro filho, o primeiro projeto de Deus foi Jesus Cristo, meu filho gerado. E aí, depois de muitos anos, passou-se, né? Veio o segundo filhos. Vou dar filhos em plural, porque são vários filhos, e várias raças. Filhos. O segundo os segundos filhos de Deus são os filhos criados.
Quem são os filhos criados? São seres angelicais. Eu não vou estar para falar um por um, porque tudo isso eu já falei lá, nos capítulos lá, do capítulo 5 em diante. Se você voltar lá atrás, no meu canal, você vai ver tudo isso. Mas eu vou só deixar as passagens para você entender. Né? Quem são os filhos, a segunda geração, o segundo projeto de Deus, né? São os filhos criados. Quem são? São os serafins. Onde se fala sobre serafins, Marcelo? Isaías 6, de 1 a 3 e Apocalipse 4, de 5 ao 9. São seres, tudo dá para se entender que são seres aí de 6 metros, com 6 asas, e o corpo deles são cheios de olhos. São os filhos criados mais fortes que Deus fez. Se o serafim agora quiser sair do seu lugar, da sua posição, e vir e falar, pai, eu não quero mais te servir, e vir aqui, e lá no inferno dar uns tapas na cara de Lúcifer, ele quebra Lúcifer no meio, porque ele é muito mais forte. Mas só que ele não fez isso, ele não tem esse pensamento para isso. Mas ele é muito forte. E Apocalipse 4, 5 ao 9. Os querubins são idênticos aos serafins, também são muito fortes, só que tem 4 asas e ficam debaixo do firmamento, debaixo da zona de conforto, debaixo do jardim de Deus. Tá? Os querubins também é um corpo com 4 cabeças, igual os serafins. Os querubins são um corpo, né, com 4 cabeças, igual os serafins, só que a diferença de um para o outro é um pouco mais fraco e tem 4 asas. Os serafins têm 6 asas. Isso está em Ezequiel, capítulo 1, de 5 ao 28. Anjos é idêntico ao ser humano. A diferença é que são imortais e eles têm mais ou menos 3 metros de altura. Anjos não têm asa. Em nenhuma parte da palavra do Senhor você vê dizendo que os anjos têm asa. Então, quando você vê uma revelação, pintura, porque pessoas que não leem a Bíblia, não tem asa, é idêntico ao ser humano. É idêntico ao ser humano. Anjos, está lá em Daniel 7:10, e também tem anjos de guerra, tem anjos mensageiro e anjos de guerra. Quando você dobra o joelho para falar com Deus, tem ali um anjo escrevendo que você está orando e leva a Deus. E tem os anjos que te protegem. Existem anjos de guerra e anjos mensageiros. Os anjos mensageiros, Salmo 68, versículo 17. São milhões de anjos, tanto de guerra como anjos mensageiros. São milhões. Deus fez trilhões de anjos. Né? Então vamos lá. Os serafins têm 6 asas. Os querubins têm 4 asas. Os anjos não têm asa. Tem o arcanjo Miguel. O arcanjo é um anjo turbinado, é um anjo melhorado com uma espada fumegante em sua mão, dada por Deus, onde tem essa presença do Shekinah de Deus. Aquela espada que o arcanjo Miguel tem, ele é capaz de destruir a terra brincando, destruir uma galáxia brincando, porque tem a presença do Senhor nessa espada. Sim, o arcanjo Miguel tem 2 asas. Então fica assim, fica essa classe lá dos filhos criados. Serafins com 6, querubins com 4, o arcanjo Miguel que só tem 1. Serafins, diz a Bíblia que são 7. Querubins, também calcula-se que é 7. Anjos são trilhões, em plural, trilhões em plural. E arcanjo é um só, arcanjo Miguel. Então, serafins com 6, querubins com 4, o arcanjo Miguel com 2 asas e os anjos sem asa nenhuma. O arcanjo Miguel está em Judas, capítulo 1, versículo 9, e em Apocalipse 12, de 7 ao 9. E, para ficar uma história interessante para o nosso Deus, projeto dele, ele criou Lúcifer. É um querubim ungido, um querubim separado, um querubim. Esse querubim, Lúcifer, ele é idêntico, né? Tem a mesma força que a família querubim tem, só que em vez de ele ter 4 caras, ele só tinha um rosto. Ele só tinha um rosto e rosto de homem, porque o homem tem o rosto de Deus. Então ele tinha um rosto, ele tem o rosto de Deus. Por isso que ele conversava com Deus. Porque Deus fez esses seres, mas Deus não para conversar com o serafim nem com o querubim, porque eles são
Para nós é um monstro, mas para Deus é um ser que ele, sabe, por mais que foi Deus o fez, mas Deus não tem muito papo com o serafim, porque é um ser de 4 cabeças. Deus só para falar com seres normais de uma cabeça idêntico a ele. Você fala, por quê? Ele é o chefão, ele fez. Temos que somente aprender e ficar quieto. Ele que manda. Então Lúcifer tinha esse acesso a Deus. E ele fez Lúcifer com a intenção, Lúcifer já vinha, sabe, mentalmente já deturpado. Você fala, como? Como é que pode? Deus queria o mal? Por mais que você vai falar do outro lado, não pode falar isso. Sim, Deus queria que acontecesse. Deus queria que acontecesse. Tá? Lúcifer está em Ezequiel, todo o capítulo 31 de Ezequiel. Em Jó, capítulo 1 também está ali, falando sobre Lúcifer. Em Ezequiel 28, 12, 17. Tá? Ele veio com a intenção, ele já sabia mentir, sabe? Ele já veio como mentiroso, ele quis prender Deus, porque matar não tem como matar o pai dele, mas prender Deus, colocar um trono acima de Deus, sabe? Ele já veio meio maluco da cabeça. E Deus, se você ler lá em Ezequiel 28 e 31, você vai ver que ele teve, quando ele se virou contra Deus, Deus o lançou, jogou-lhe um raio. Vai ver no capítulo lá, para você ver, de quase torrá-lo, mas não matou. Agora te pergunto, por que Deus não quis matá-lo? Porque é um propósito que ele queria, que ele permanecesse vivo. Sabe? São coisas que a gente não entende os projetos de Deus, mas ele tem todo o poder, ele faz o que ele quer. E se você estiver vivo aí, agradeça a ele. Pronto, essa é a segunda classe de filhos, Filhos criados, serafins, querubins, anjos, anjos de guerra, o arcanjo Miguel e Lúcifer. E os anjos que desceram com Lúcifer se tornaram demônios, também são os anjos caídos. Tá? Eu vou botar demônios aqui, porque Deus, demônios são anjos caídos. Tá? Então, os demônios hoje que trabalham para Lúcifer, são os anjos que caíram na mentira de Lúcifer. E aí Deus criou-se a terra, criou Adão e Eva, Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, dilúvio, todo mundo já conhece, não vou entrar nesse, que já está em 17 minutos. E aí ele viu que a terra foi deturpada, porque ele deu material para Lúcifer, Lúcifer estava sem material para trabalhar. Ele deixou Lúcifer vivo para Lúcifer, sabe? Ele não regula muito bem o Lúcifer, então deixou ele vivo e dava material para ele, sabe? Para ele brincar. Só que quando ele fez Adão e Eva, eles eram muito perfeitos demais. E aí, também não vieram com uma sabedoria. Adão e Eva não veio com sabedoria. E aí foi quando Deus teve uma ideia de botar a árvore ali. Deus colocou a árvore. Foi ali, botou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Lúcifer teve material para trabalhar. E aí enganou, entrou na serpente, foi lá, viu que a mulher é muito mais para frente do que o homem, viu que a mulher ela tem um objetivo, ela tem sabe, o olhar dela é mais dinâmico, é mais curioso. E ela falou, e Eva com certeza quando olhava aquela árvore ficava desejando, e ele falou, é ele que eu vou pegar ela. E aí, mas não foi assim, Eva que pecou, não. Adão estava ali do lado. Diz a Bíblia, quando ela comeu, Adão estava ali, ofereceu ao seu marido, que ele estava ali do lado. Só que ele não tinha coragem de desobedecer, mas queria ver o circo pegar fogo. O pai tinha falado, não quero que vocês comam daquilo ali, senão vocês vão morrer. E Deus não é mentiroso, realmente a morte começou a ser gerada. Se ele não tivesse comido, o demônio da morte, que é um demônio, trabalhado por Deus. Tá? Lá em Apocalipse capítulo 20 você vê isso. É um anjo trabalhado por Deus, que também vai ser julgado. Deus chamou um demônio, assim que Adão e Eva comeram, ele foi lá, chamou um dos demônios, você, vem aqui. Pois não, meu pai, a partir de hoje você vai ceifar as pessoas que eu permitir. E ele, tá bom, meu pai. Porque, por mais que virou demônio, ele se arrepende de ter caído na lábia de Lúcifer.
né? Então vai ser um prazer para esse demônio, é um prazer para ele até hoje trabalhar por Deus, mesmo que ele vai ser julgado, porque ele sabe que ele errou. Mas o objetivo de um anjo é para adorar a Deus e servir a Deus. Então ele permitiu que acontecesse isso para quê? Para gerar-se o terceiro filho. O terceiro filho de Deus, quem é? É o filho eleito, a nação de Israel. Hoje ia começar a falar sobre a vida de Abraão, porque eu parei um tempão lá em Gênesis e não saí do lugar. Comecei a vir para Apocalipse, e aí eu fui e deixei Gênesis para trás. Eu quero acabar a Bíblia toda. Eu quero acabar a Bíblia toda. Então, antes de começar a falar sobre Abraão, a geração de Abraão ali, o início do povo de Israel, eu tenho que falar porque Deus criou Israel. Deus criou Israel para ser uma lâmpada aqui na terra. Israel é um paizinho pequenininho do tamanho do Rio de Janeiro, que fica lá no meio mesmo do globo terrestre. Você pegar o mapa, abrir, você vai ver ali, em cima do Egito, ali, Iraque, está ali, pequenininho ali. Mas é uma nação que é proibida adorar outros deuses. É proibido você encurvar-se por uma imagem. É proibido você somente adorar a Deus. Eu estava conversando ontem com uma irmã, e eu falei que o meu país muitas vezes sofre porque o povo não quer Deus. A gente pega o Nordeste lá, o povo está lá morrendo de sede, morrendo lá não tem chuva, mas está lá dobrando o joelho lá para o Padre Cícero por uma imagem de igreja católica. Se fosse o povo de Israel, Deus mandava um relâmpago e queimava todos eles, porque Deus é assim, eles são proibidos de estar pecando. É uma nação diferente. Mas já em outros países como o Brasil não é judeu, né? Não é a nação eleita. E o que Deus fecha? Vocês aqui não querem, né? Vocês aqui não querem me servir, então aqui eu vou fechar o céu e a seca e a peste, para ver se lembram de mim. Mas o povo de Israel, ele pega pesado. Ele pega muito mais pesado do que qualquer outra nação. Porque é a lâmpada, ele quer ali um povo ainda, sabe? Ele quer olhar para a terra e ver ainda pelo menos um povinho que inclina-se a Deus. Que fala, Deus, tu és a minha vida. E aí é um povo que não tem, sabe, prostituição, drogas, é adoração a Deus. É isso que ele quer. Ele fez o ser humano, não é para fazer sexo, não é para beber cerveja, não é para beber cachaça, não é para você ser milionário, não, é para servir a ele. Você em mais semelhança de Deus é para servir a Deus. E o povo de Israel é assim. Por isso que o inimigo, Lúcifer, quando soube que Deus criou-se a nação de Israel, de tudo, desde Gênesis até o século 21, ele faz de tudo para levantar nações para acabar com essa última lâmpada, porque acabando com isso, ele sabe que o mundo está deturpado, o mundo está na mão dele, e aí Deus olhando para a terra, não vê mais ninguém adorando, o que ele faz? Igual Sodoma e Gomorra, não quero mais. Mas enquanto tiver 10 justos, lembra lá a conversa que Deus teve com Abraão? Senhor, se Sodoma e Gomorra tiver 10 justos, você vai matar. Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, meu amigo, se naquela cidade ali agora, se tivesse 10 justos, eu não destruiria Sodoma e Gomorra. Mas não tem. Não tem. Tinha somente Ló, tinha somente a esposa e as 2 filhas. 4 pessoas. Se ele soubesse fazer a pergunta certa, Deus, se tivesse 4, você... Mas não, ele falou 10, não tinha 10. E mesmo assim, desses aqui, somente Ló era convertido a Deus. Porque a mulher desobedeceu, olhou para trás e virou uma estátua de sal. E as 2 filhas, por mais que ainda eram virgens, não tinham se contaminado com aquele povo, mas elas tinham um pensamento de Sodoma e Gomorra. E o que eu disse? Embebederam o pai, engravidaram-se do pai. Porque em Sodoma e Gomorra era assim, era homem com homem, mulher com mulher, era mãe dando para filho, filho com, sabe, pai comendo as filhas, era assim em Sodoma e Gomorra. E as filhas de Ló já estavam deturpadas mentalmente. Pra você ter uma ideia. Então, Deus ainda poupa a terra, por causa que existe um país que ainda... Gênesis, né, para a gente saber onde está.
Gênesis 12, verso de 1 a 3, ali é a chamada de Abraão, né? Para começar, Deus chama Abraão, vem aqui, olha, você não me conhece, eu sou Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, das galáxias, eu sou o chefão, sai do meio dessa parentela tua, que eu vou te fazer uma nação especial, uma nação que vai me adorar. E por muitos anos, Deus só realmente ligou para o povo de Israel. Deus não se interessava pelas outras nações em morrer. Aí você fala assim, pô, mas Deus virou um racista? Entre aspas, ele teve que fazer. Porque o povo não queria mais Deus. O povo não queria mais Deus. Então ele começou a amar somente aquele povo de Israel e fazia tudo pelo povo de Israel. Êxodo também capítulo 4, versículo 22 e 23. Mas chegou uma hora, né, que a gente vai vivendo e aprendendo. É agora que o mistério vai começar. E já está em 26, eu não queria que estivesse grande. O povo de Israel, que tinha tudo na mão, tinha tudo, é um povo abençoado. Por eles obedecerem a Deus, Deus não deixa todos os judeus da face da terra são ricos. Todos eles são bem-aventurados. Por mais que eu quero esquecer de Deus, eu sou um judeu que não quero papo com Deus. Como temos aí no Brasil o Luciano Huck, né? Casou com a Angélica e é macumbeiro. Mas é abençoado, porque no sangue dele corre uma bênção que Deus prometeu. Vai para o inferno? Vai. Mas não foi chamado para ir para o inferno, mas infelizmente. Só se ele se converter, claro. Estou dizendo aqui, mas vai que ele se converta. Mas ele conhece a Bíblia. Por isso que Deus proibiu até o povo de Israel se misturar com outras nações. O judeu tinha que casar com uma judia. Porque eles sabiam que o povo judeu poderia se corromper. E aconteceu. Né? Quando ele sai de Israel e vai morar em outros países, ele acaba se corrompendo. Você vê o holocausto que Hitler, pela permissão de Deus, massacrou, derreteu, né? Esmigalhou, destroçou 6 milhões de judeus. Você fala assim, poxa, Deus não tinha visto isso? Claro que viu e permitiu. Aí você fala, por que Deus permitiu essa barbaridade? Porque o povo de Israel saiu da sua terra em 1500 e veio para a Europa, porque todo mundo lá se tornou muçulmano, e veio para a Europa, e na Europa começou-se, porque a Europa sempre foi o centro de tudo. Hoje é os Estados Unidos, é uma China na vida. Mas antigamente o continente mais industrializado era a Europa. Sempre foi a Europa. Então eles vieram para cá. E durante de 1500 até o início da Segunda Guerra Mundial, eles esqueceram de Deus. 50% de tudo, de lucro, de empresas que tinham aqui na Europa na época era de judeu ou de família judia. E eles estavam só querendo ganhar dinheiro. Eles eram dono de mercado, de tudo, de banco. E Deus foi ficando em segundo plano, mas era a nação eleita e Deus pega pesado com a nação que ele separou. E aí Deus levantou um homem super endemoniado e que tinha raiva dele, do povo judeu, né? E aí acontece, o remanescente que sobreviveu, que teve ali à beira da morte, mas sobreviveu, hoje voltaram para Israel. Vai lá ver Israel como está. Se não está agora na presença do Senhor. A Bíblia fala, quem é o pai que nunca chega a seu filho? Agora vamos falar sobre o quarto filho. Filho adotado. Então vamos lá, filho gerado, Jesus Cristo, filho criado. São os serafins, querubins, anjos de guerra, arcanjo Miguel, Lúcifer. Filho eleito, nação de Israel. O Estado independente de Israel, que tem hoje, né, até hoje. São uma nação eleita, não mexa com eles. Não mexa com eles. Filhos adotados, são o quarto filho. Nesse filho adotado, são os gentios. São eu, você, eu brasileiro, português, chinês, americano, inglês. Nós somos os adotados. Nós somos os gentios. A nação eleita,
a nação bem-aventurada, que nunca vai passar por crise, é Israel. Todos os outros países têm as suas crises. Nós somos adotados. E levanta a mão para o céu por você ser adotado, porque essa adoção fez com que você também vá servir a Deus lá no reino dos céus. Jesus Cristo olhava para o Pai e via o Pai triste, porque o Pai amava a criação do ser humano. E a única criação dele que entristece Deus é o ser humano. Os seres angelicais lá em cima não entristecem Deus. Não entristecem Deus. Se você, mas Lúcifer ele já sabia que era peidar da cabeça. Já sabia, ele, sabe, não regula bem. Então ele já sabia, ele acabou o paninho do céu, ele ficou. Mas o ser humano, ele ama o ser humano pisa, esquece de Deus, e sabe. E aí ele começou a fazer um projeto, que é o que eu falo no meu canal, que eu prego no meu canal, sobre o destino. Nós já fomos destinados a servir a Deus. Você fala, pô, isso está errado, isso é coisa de calvinismo, a Assembleia de Deus nunca vai ensinar isso, universal, Deus é amor, nunca, porque não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Agora eu vou te explicar de um modo para você entender, porque você fala assim, pô, é muito estranho você falar que o ser humano já é destinado a servir a Deus. Porque quando eu falo assim, o homem já é destinado a servir a Deus, então para que Jesus morreu na cruz do Calvário? É uma boa pergunta. Porque existem igrejas, porque existem pastores. Um dia a gente está destinado, se nós estamos já destinados, nós vamos já encontrar a salvação e acabou, nós vamos para o céu. E eu vou te explicar para você entender. Porque Jesus precisou morrer na cruz. Porque precisa de missionários. Porque precisa de pastores. Deixa eu te explicar agora. Vamos lá para o primeiro. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso de 1 a 3. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, capítulo 1, de 3 ao 5. Vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, aqui já está dizendo, né? Deus, tu és tremendo, tu és Pai de Jesus Cristo, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de você existir, Deus já sabia que você vai existir em qualquer tipo de século. E sabia que você, fulano de tal que vai nascer, destinado a me servir. Vamos ler. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou. Aqui. Não é eu falando. Não é eu falando. Pelo amor de Deus, não é eu falando. Está aqui. Nisso os calvinistas não falam que a Bíblia foi deturpada. Nem 30 vezes. Não, eles também pegam esse versículo e falam, né? É porque eles querem pegar o que eles querem. Mas eu falo o que está na Bíblia. Não interessa a igreja A, a igreja B, a igreja C, não interessa teólogo, interessa a Bíblia. A Bíblia. Quer discutir comigo? É na Bíblia. Mas o teólogo, não sei o quê, o livro tal do teologia, não. Eu quero a Bíblia. Venha para a Bíblia está aqui. Versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção. Nós somos adotados por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nos predestinou para filhos de adoção. Vamos para Efésios 2:10. Efésios 2:10. Vamos lá. Porque somos feitura sua, nós somos imagem e semelhança de Deus. Criados em Jesus Cristo para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus já nos preparou certas pessoas na face da terra para servir. Deus preparou pessoas
para não servir a Deus? Sim, mas vamos ver agora. Porque a gente pensa assim, não, Deus é amoroso. A gente vê, Deus é amoroso, né? As pessoas pregam, né? Deus é amoroso, Deus quer dízimo, assim, claro, o dízimo é uma forma de gratidão, mas Deus quer dinheiro toda hora, Deus precisa de dinheiro lá no céu, entendeu? Deve estar fazendo uma mansão, né? É dinheiro, dá tudo que você tem, irmão, que Deus só vai te dar bênção. Vai nessa, lê a Bíblia, você não precisa estar nisso, vai ler a Bíblia, lê a palavra do Senhor. Lê a palavra do Senhor. Vamos para Atos 13. Atos 13, versículo 46 e 48. Vamos para Atos 13. Vamos lá. Atos 13, 46 a 48. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que o rejeitais, e vós julgais digno, e não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Aqui Paulo e Barnabé estão discutindo com, né? Eles começaram a falar de Jesus e as pessoas falaram: não, eu não acredito nisso, eu não quero saber disso. Mas primeiro teve que ouvir, porque precisa de missionários, pastores, pessoas, porque aquele que é predestinado para herdar a salvação, quando ouviu o nome de Jesus, ele é um canal aberto, poxa, eu quero. Mas aquele que não está predestinado a servir a Deus, vai ouvir a palavra e dizer: não, eu servi a Deus, não, eu acredito que eu tenho que dobrar joelho para essa imagem aqui, eu acredito que eu tenho que orar para Maria. Então não adianta você pegar o pescoço, rapaz, mas você está vendo que a Bíblia, não adianta. Paulo e Barnabé estavam cansando de pregar, as pessoas não querendo eles, não queremos ouvir Jesus, para. Então eles pararam, vamos parar aqui e vamos para quem quer. Versículo 46. 47. Porque o Senhor assim Nolo mandou: eis que te pus para a luz dos gentios e para que sejais salvação até os confins da terra. Deus, quer dizer, quando tem pessoas que chegam ao evangelho e Deus é chamado, eu quero você como missionário. Por quê? Porque aonde ele vai passar, o caminho que ele vai ter que fazer de missão, ali vai ter pessoas predestinadas a ouvir: poxa, eu quero mais. Aí vai juntando, é igual um imã, sabe? Vai juntando. Aquele que não juntou não está predestinado, não adianta, não quer Jesus mesmo, quer o mundo. É assim que funciona. Versículo 48. E os gentios, que somos nós, aqui estavam pregando na Europa, eles largaram o povo de Israel. O povo de Israel: vocês conhecem a Deus, mas vocês estão brincando, então a gente vai começar a fazer a obra do Senhor por fora. As pessoas estão morrendo sem Jesus. E eles começaram a vir. E aos gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificando a palavra do Senhor. E creram, e todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Se aquela pessoa é destinada à vida eterna, poxa, eu queria realmente, eu precisava ouvir sobre o nome de Jesus, eu quero aceitar Jesus. Está aqui. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Aquele que não está ordenado à vida eterna, aquele que vai ser condenado ao inferno. Mas só que no dia do julgamento, ele vai falar assim: Senhor, eu não sabia, eu não ouvia. Aí Deus vai trazer memória: o pastor pregou, o missionário pregou, o teu vizinho falou, e você ficou aí porque você quis. Você que ficou nessa vida porque você quis. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida. Creram os que estavam ordenados. A quem tinha vida eterna creram. Não ouviram, não, eu creio que isso é verdade, eu quero aceitar Jesus. É o que você vem entender o que é. Cara, ele é o chefão, ele criou Lúcifer porque ele quis. Lúcifer veio depois de tudo, o serafista já é feito, os querubins estavam ali, os anjos. Deus falou: agora eu vou começar uma nova história, eu gosto de um seriado de emocionante, vou criar. E você vai discutir com ele.
E já fez a terra e predestinou também tudo. Quando ele criou Adão e Eva, ele criou o Apocalipse, ele criou o começo, criou o fim. Deus já projetou o fim do mundo. E aí, você vai discutir com ele? Não tem como. Não tem como. E a palavra, versículo 49, a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. E assim vai, o nome do Senhor, né? Vamos para João 15, João 15, João, capítulo 15, verso 15 e 16. Vamos lá. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz. Porque quando você é gentio, né, e você ainda não chegou a palavra até você, você é como se fosse um servo do Senhor. Você está aqui pegando sol e chuva, e na tribulação, e na angústia desse mundo. Mas quando você é destinado e ouviu a palavra do Senhor e aceitou Jesus, você não é mais servo, não. Não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho fazer conhecer. E não me escolheste vós a mim, porque é errado você chegar e falar assim, para mim, hoje eu vejo errado, um pastor lá no final da pregação fala assim, quem quer aceitar Jesus? Está errado. Está totalmente errada essa frase. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O certo é, você está aqui dentro da igreja, Deus já te escolheu. Você quer vir aqui pedir perdão por estar brincando com Ele? É assim. Essa era a pergunta. Porque Ele tem que escolher primeiro. Ele tem que predestinar você no seu coração primeiro a levantar a mão. Por isso que você está ali, sentado no culto ali. E o pai graduado, quem quer aceitar? Não, se você está ali, porque você foi destinado a ouvir a palavra do Senhor. E você só está brincando, sabe? Brincando. Você está ali, desejo, porque esse desejo cresce cada dia mais. Então, pare de brincar com Deus. Não me escolheste vós a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, o Pai os conceda. E para encerrar, 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Vamos lá. Que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito de graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes de tudo acontecer, antes de Deus fazer essa terra, Ele sabia que ia projetar 2 filhos, uma nação eleita, um filho eleito e os filhos adotados, para que possamos todos esses 2 filhos se reunir e estar com Ele lá junto com os terceiros filhos, com os segundos filhos, os filhos criados nos lugares celestiais adorando a Deus. Porque essa alma, esse corpo aqui se desfaz em 120 anos, mas o que está aqui, a alma, não se desfaz. Deus vai te dar um corpo melhorado no arrebatamento. Um corpo que você possa ver a glória do Senhor. Que esse corpo aqui realmente não pode. Que possamos aprender um pouquinho mais de Deus. Tá bom? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E que Deus te abençoe.